Boa tarde. Agora, espero que gravando, porque segunda-feira na turma da pós-graduação eu passei a aula toda falando para o microfone desligado. Nós vimos no último assunto o delineamento inteiramente casualizado. Hoje nós veremos o principal delineamento em ciências agrárias, que é o delineamento em blocos completos casualizados, blocos casualizados ou DBC para os íntimos. Ou blocos. Se você chamar de blocos, ele atende tranquilo. Veja que o nome é blocos completos casualizados, não é blocos completamente casualizados. Tá? Isso faz diferença porque não existe. Primeiro, porque não existe o delineamento em blocos completamente casualizados. Segundo, porque não faria sentido lógico ser em blocos e completamente casualizado. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou é em blocos ou é completamente casualizado. Tá? Mas o ponto é que esse é o delineamento em blocos completos casualizados. Por que essa palavra completos? Porque existem outros delineamentos derivados do delineamento em blocos que são usados em situações específicas. Blocos incompletos, blocos mais que completos. Tá? São delineamentos que o pessoal do melhoramento, se algum de vocês for para essa área, vai utilizar ocasionalmente. Não são delineamentos comuns para a maioria das ciências agrárias, porque são delineamentos para condições específicas, em que você tem um número de tratamentos muito maior do que você consegue colocar num bloco homogêneo. Sim. Você não consegue colocar em um único bloco homogêneo. Por exemplo, um trabalho de meu pai. Trabalho de pesquisa dele. Melhoramento, nesse caso, foi capim-elefante. Ele tinha 500 ou 600 materiais. Então ele não conseguia fazer um bloco homogêneo com esse tamanho todo. O bloco é o controle local. É o que diferencia o delineamento inteiramente casualizado do delineamento em blocos. A aplicação do controle local. Então, se você se lembrar de nossa segunda aula, os princípios experimentais, o controle local é o princípio que você usa quando o seu ambiente não é homogêneo. Então, existe uma variação ambiental, uma variação que não é do tratamento, e que você consegue reconhecer e controlar. Por exemplo, eu vou dar uma série de exemplos, mas, por exemplo, você tem um experimento com alimentação de cachorro e não consegue cachorros iguais, da mesma raça, da mesma idade, do mesmo tamanho. Você sabe que a raça do cachorro, o tamanho do cachorro, a idade do cachorro vai afetar o quanto ele come. Mas você não consegue. O ideal era pegar cachorros tão parecidos quanto possível, mas você não consegue. Porque não tem cachorro suficiente para isso no seu local de trabalho. No seu canil você não tem cachorro igual para todo mundo. Mas você consegue dividir o lote de animais que você precisa, os 20 cachorros que você precisa, em grupos que são homogêneos. 4 cachorros, 5 cachorros, dependendo do número de tratamentos, com portes semelhantes e idades semelhantes. Se você coloca seus 4 ou 5 tratamentos nesses 4 ou 5 cachorros, a diferença de porte de cachorro não vai afetar a diferença em tratamento. Não tem chance de uma ração cair mais para cachorro maior, que vai comer mais. Está entendendo agora? Como a ração, 5 cachorros, pastor alemão, com 1 ano de idade. Certo? Esses 5 cachorros vão receber as suas 5 rações.
E aí outro grupo de 5 cachorros tem labradores com 3 anos de idade. Cada labrador vai receber uma ração, mas toda ração vai ter no pastor alemão e vai ter no labrador. E vai ter no salsicha. E vai ter no, sei lá, fila brasileiro. Então a diferença pastor, labrador, salsicha, fila brasileiro não vai afetar a ração, porque todas as rações vão cair em todos os grupos. Certo? Você não está interessado na diferença entre as raças. Você está interessado somente na diferença entre as rações. Mas sabe que se pegar esses 20 cachorros e considerar tudo como a mesma coisa e fizer um sorteio das 5 rações por igual, é provável, é quase certeza pelo processo de sorteio, que uma ração vai cair mais num grupo de cachorro do que no outro. Certo? A ração que cair mais no labrador é a ração que vai ser mais consumida, porque aqueles bichos comem feito um condenado. Então, para evitar que uma ração, que é o seu interesse, seja favorecida ou desfavorecida, porque caiu em um grupo mais favorável ou mais desfavorável, você primeiro agrupa e depois, dentro do grupo, você faz o sorteio dos seus tratamentos. Você não vai eliminar toda a variação do acaso. Os 5 pastores alemães não vão ser exatamente iguais. Mesmo que sejam de uma mesma ninhada, eles não vão ser absolutamente iguais. Mas a diferença entre os pastores alemães vai ser muito menor do que a diferença do pastor alemão ao fila brasileiro. Então, o que você quer é retirar uma parte da variação do ambiente, que não é de seu interesse, você não está interessado nessa variação ambiental, mas existe, e você não consegue controlar ela, você não consegue eliminar ela. Você quer retirar uma parte dessa variação para não afetar a diferença entre os tratamentos, para não ser acaso. O tratamento nesse exemplo é a ração. As unidades experimentais. O cachorro aqui não é o melhor amigo do homem, nem a melhor amiga do homem. É simplesmente o que você vai usar para estudar a ração. É a sua unidade experimental. Casualizado. Os blocos são grupos, são controle local. Delineamento. O delineamento é o nome que se usa para a forma que você lança o experimento. Então, delineamento inteiramente casualizado. Você vai lançar o experimento de uma forma inteiramente casualizada. Todo mundo é igual, ou tão igual quanto você consegue visualizar, e aí você vai fazer o sorteio, a casualização, inteiramente, sem nenhum controle. Delineamento em blocos completos casualizados. A sua casualização agora vai ser feita no âmbito dos blocos, que são divisões do seu material experimental, que dentro da divisão é o mais homogêneo que você conseguir fazer, porque você conseguiu reconhecer como pesquisadora daquela área, existe isso aqui que vai causar variação. A formação do grupo não é aleatória. Não, a formação do grupo é você reconhecer. Você foi lá e viu seus 20 cachorros. Porra, não é todo mundo igual. Eu tenho 4 grupos aqui bem claros. Salsicha é um grupo, pastor alemão é outro, fila brasileira é outro e labrador corria o risco de, se caísse uma ração para cada grupo recebesse somente um animal de cada ração, isso não iria interferir, mas provavelmente o que terminaria acontecendo no processo de sorteio é uma ração bater mais
em um grupo de cachorros do que no outro, porque é o sorteio, né? Você não controla. Então, para evitar que isso aconteça, como você está reconhecendo, enquanto pesquisadora de alimentação de cachorros, que essa diferença entre os cachorros vai afetar, ou tem uma chance muito alta de afetar seus tratamentos, a resposta aos tratamentos, você separa eles. Outro exemplo, só para firmar mais. Nós estamos medindo consumo de combustível. Queremos avaliar motores de carro. Para pegar um exemplo, motores de trator. Para pegar um exemplo de engenharia na área da gente, engenharia de energia na engenharia. E nós temos lá 5 motores que queremos testar, ver o efeito do mesmo motor de diferentes óleos. Ou melhor, nós temos 5 motores e queremos avaliar o efeito de misturas gasolina-etanol nas características do motor. Tá? Motor gasolina pura, fornecer gasolina pura, gasolina com 10% de etanol, com 20% de etanol, 30% de etanol, etc. E você tem motores, porque você não tem 10 motores iguais, não tem 30, 40 motores iguais, você tem motores com características semelhantes, mas de diferentes fabricantes ou com diferentes idades. Vamos deixar em idade. Você acha que a idade do motor pode afetar a resposta dele a diferentes misturas de combustível? Faz sentido, né? Nesse caso, se você fizesse o sorteio dos 4 combustíveis, 0,25, 50, 75% de álcool na gasolina, fez o sorteio geral, não haveria a chance de uma determinada mistura cair mais nos motores mais velhos? Podia acontecer. Essa mistura seria prejudicada, provavelmente. As características de produção de energia, de consumo, seriam piores não por causa da mistura, necessariamente, mas por causa de bater mais em motor mais velho. Concordam? E agora, se eu pegar esses motores e dividir em grupos? Eu falei 4 misturas, não foi? 0, 25, 50 e 75. 4 misturas. Então, eu vou pegar 4 motores, os 4 motores mais novos estão aqui. Outro grupo de 4 motores que já foram recondicionados está aqui. Esses 4 motores de cá, dividir em 4 grupos, ou 5 grupos, dependendo de quantos motores eu tenha. Cada um de 4 motores que tem as características aparentemente idênticas. Se eu agora fornecer para cada conjunto desse as 4 misturas, a diferença entre as misturas vai ser afetada pela diferença entre os motores? Não. Eu matei a diferença entre os motores e tirei fora. É uma diferença que não é do acaso. Porque eu sei, enquanto usuário de motor, que quando o motor vai ficando mais velho, a eficiência vai caindo, a potência que ele produz vai diminuindo. Isso é inerente ao motor. Isso não é uma variação do acaso. Mas também não é uma variação do tratamento. Se fosse no DIC, se fosse no inteiramente casualizado, toda variação que não é do tratamento é do acaso. Concordam? É a característica do DIC. Toda variação que não é tratamento é acaso, por definição. Então, se eu não reconhecesse isso antes, eu estaria aumentando a minha variação do acaso. Concordam? Porque essa variação entre as idades dos motores seria considerada matematicamente como uma variação do acaso. Eu não conseguiria identificar ela separada. E aí eu ia aumentar a variação do acaso. Se eu aumento a variação do acaso, fica mais fácil ou mais difícil de encontrar diferenças? Se o acaso aumentar, mais difícil. Porque o acaso é o divisor do F, né? Quanto maior a variação do acaso, menor vai ser o F. Então a gente quer reduzir a variação do acaso.
Porque vai ficar mais fácil de encontrar diferenças se houver. O que caracteriza o bloco é isso. Você vai olhar o seu material experimental e vai identificar, ó, isso aqui não é dos meus tratamentos. Isso aqui é uma variação do ambiente. Porra, isso não é do acaso. Eu consigo dizer como é que vai ser. Eu posso olhar esses motores e dizer, ó, os piores resultados vão ser desse grupo de motor aqui. Porque eu sei que o motor mais velho vai consumir mais. Eu sei que o motor mais velho vai produzir menos energia, vai ter menos torque, vai ter, seja lá o que eu estiver medindo. Eu sei disso porque eu tenho cabelo branco, então eu sei que isso acontece. Eu posso olhar aqueles cachorros e na hora que eu olhar, eu sei que o salsicha vai comer menos do que o fila brasileiro. É um cachorro desse tamanhozinho para um cachorro desse tamanho. Não tem como consumir tanto. O fila brasileiro consome um salsicha por dia se deixar. Ou para ser mais formal, um dachshund. Ok, gente? A lógica está clara? Esse é o delineamento mais comum que tem em ciências agrárias. Por quê? Porque raramente nós temos condições completamente homogêneas. Então, raramente nós temos condições que permitam utilizar o inteiramento casualizado. É somente questão de não tem, nossas condições não são homogêneas. Incluindo em ambientes aparentemente homogêneos. Ah, o laboratório é homogêneo, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer minhas 500 placas de PET de uma vez só. É provável que eu não consiga. Pegou fôlego para perguntar alguma coisa ou só foi para pegar fôlego? Se a gente não souber e não conseguir identificar, a gente não usa. Aí faz o inteiramento casualizado. Primeiro dia de aula da minha turma de 2050, eu estou aposentado já. Minha turma de estatística de 2035. Do ano de 2035. Minha turma vai ser homogênea? Não. Porque vai ser feita por gente, a não ser que tenha sido substituídos por robô daqui para lá. Vão ser alunos, homo sapiens. Alunos e alunas, homo sapiens, e como tal vão ser variáveis. Eu sei disso, eu sei que eles são variáveis. Em 2030, minha turma vai ser variável, porque toda turma, desde que Aristóteles estava na sala de aula, toda turma era variável. Quando minha filha se aposentar da sala de aula dela, as turmas vão ser variáveis. Agora, no primeiro dia de aula, eu conseguiria formar grupos mais homogêneos? Não. Porque eu ia saber que tinha variação, certo? Mas eu não ia ter as informações necessárias para formar grupos mais homogêneos. Nesse caso, é melhor considerar que é DIC. E aquela variação vai se distribuir ali aleatoriamente, sem nenhum padrão que eu consiga diferenciar. Ah, mas você pode conseguir pegando as informações do histórico do aluno, etc. Sim, se eu tiver mais informações. Você gasta grau de liberdade. Porque tudo você gasta grau de liberdade. Então, se você usar o bloco erradamente, seu experimento pode ficar pior do que seria com o DIC. Isso é particularmente importante quando você tem experimentos muito pequenos. Que tem pouco grau de liberdade. Aí você gastar grau de liberdade com qualquer coisa, se você já tem pouco para início de conversa, é aquela história. Você está com pouco dinheiro, você vai pensar duas vezes se vai tomar uma Coca-Cola. Porque aquela Coca-Cola pode fazer a falta do dinheiro do ônibus. Se você está com mais dinheiro, aquilo ali, você está com vontade, vai e pega. Não vai fazer falta. Então, um experimento pequeno, você tem que controlar melhor
os seus recursos. O experimento é maior, você, rapaz, eu não estou com muita certeza não, mas pelo síntoma não, vamos fazer isso aqui. Porque você tem margem para isso. Tranquilo? Esse é o delineamento mais comum em ciências agrárias de longe. Num chutão, nada mais do que um chutão, mais de 80% dos trabalhos são no blocos. Eu não chequei esse número, eu nunca fiz uma revisão de literatura para ver isso aí. Deveria até fazer, mas não vou fazer. Ele é o mais simples que tem controle local. Existem delineamentos mais complexos, como o quadrado latino, que tem mais controles locais. Não é um delineamento muito utilizado em agronomia, mas o pessoal de isotecnia adora ele. Sim. O blocos tem um controle local, que pode controlar mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas é um controle local só. O quadrado latino é usado quando você consegue reconhecer duas variações diferentes, ambientais, ou seja, não são do tratamento, mas que você não conseguiria controlar conjuntamente. Por exemplo, vacas. É o caso mais típico, vaca leiteira. Varia muito de vaca para vaca a produção de leite. Pode variar uma quantidade bem razoável. Então a vaca é uma fonte de variação, que seria interessante controlar. Correto? Como é que eu controlaria isso aí? Cada vaca recebe todas as rações. Só que a vaca, toda vaca, aliás, todo mamífero, incluindo aí o bípede, ou a bípede nesse caso, tem uma variação na produção de leite ao longo do ciclo de lactação. Começa produzindo menos, vai aumentando, atinge o máximo, permanece no máximo por algum tempo e depois cai. Também é biologia, também é inevitável. Se eu pegasse cada vaca e fizesse várias rações, 3, 4 rações, 5 rações, essas rações seriam necessariamente dadas em épocas diferentes. Eu não poderia dar as 5 rações na mesma época, porque senão não conseguia saber o que era uma ração e o que era outra. Então eu estaria dando em épocas diferentes, eu teria agora, não tinha mais o efeito da vaca, mas tinha o efeito da época. Correto? O quadrado latino controla a diferença entre épocas, então todas as épocas recebem todas as rações, e controla a diferença entre as vacas. Cada vaca vai receber todas as rações, em épocas diferentes, lógico. Por isso que ele é quadrado latino. O latino não sei porquê, mas é quadrado por causa disso. Nesse caso, necessariamente, o número de repetições é igual ao número de tratamentos. Tem que ser. Não tem como não ser. E aí ele fica, pra gente, eu nunca vi um cenário real que fosse recomendável usar quadrado latino para agrárias, para agronomia. Mas o pessoal de zootecnia, como tem esse problema, o caso mais típico é justamente esse, faz isso. Não é doar, caso. O espaço entrou ali no lugar errado. Obrigado por chamar a atenção. Vou ver se eu me lembro de corrigir. Ok, gente? Então a gente vai usar o delineamento em blocos quando reconhecer uma variação que é do ambiente, que a gente quer tirar da conta do ambiente. Porque se a gente não tirar, vai ser da conta do acaso. E a gente quer reduzir o acaso. Como a gente quer que o bloco seja o mais homogêneo possível dentro dele, inevitavelmente os blocos vão ser o mais diferentes possível entre blocos.
Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que o bloco seja o mais homogêneo possível dentro. A maior diferença entre é uma consequência de homogeneizar dentro. Ok? Alguns exemplos. 5 métodos de treinamento de corrida, com 6 repetições, que são as vítimas que estão correndo lá para os professores. Eu tenho o mesmo número de homens e mulheres em 3 faixas etárias. Moleques da idade de vocês, 20 e poucos. Gente da minha idade, na faixa dos 50 para 60. E velhinho de 80 anos. Homens e mulheres. Um par de cada lado. Melhor, 5 de cada lado. 5 homens, 5 mulheres. De 20 a 30. 5 homens, 5 mulheres. De 50 a 60. E 5 homens, 5 mulheres de 70 a 80. Que ainda estão lá treinando corrida, fazendo inveja de Drauzio Varela. Que ele realmente corre, tá? O que é que a gente faz? Eu sei que diferença de homem para mulher é inevitável. Nós produzimos mais testosterona que vocês. Então, nós produzimos mais músculo. Biologia. Com o passar da idade, a produção de testosterona, a produção de músculo, a capacidade pulmonar, a capacidade cardíaca, vai reduzindo e o número de lesões cumulativas vai aumentando. A gente vai ficando mais gasto. Certo? Então, tem essas duas coisas. O que é que eu faço? Eu sorteio os 5 métodos nos 5 homens novos, nas 5 criancinhas, nas 5 criancinhas mulheres, meia idade e velho. A diferença entre os métodos não vai ser afetada pela diferença entre as idades ou os sexos. Porque eu sei, como pesquisador, que isso aí vai ser uma coisa que vai afetar. Nesse caso, eu não sei como pesquisador em ciência, de educação física, mas sei porque meu joelho diz que eu tento correr. Ok, gente? Não precisaria, porque eu não vou fazer o experimento ao longo dessa faixa etária. Não é que eu estou pegando os homens e mulheres aos 20 e vou continuar com eles fazendo o experimento ao longo dos 30 anos, até a faixa dos 60. São grupos que eu tenho ali que eu só vou examinar naquela vez e cada um só vai entrar uma vez no protocolo de treino. A diferença no caso do quadrado latino é que você vai fazer na mesma vaca ao longo de um ciclo que dura 300 dias mais ou menos. Ok? Você vai fazer um experimento aqui num dos nossos magníficos telados e vai usar as 500 unidades amostrais, 500 potes, porque são 100 tratamentos com 5 repetições. E vai fazer, por enquanto, ali junto do Otávio Gomes, treme, balança, mas não cai, como vocês preferirem chamar ele. Daqui a pouco ele vai deixar de ser um problema, que ele vai ser derrubado, mas por enquanto ele está lá ainda. Vocês acham que a produção nessas faixas de cores é qual o prédio que eu estou falando? Aquele prédio logo da entrada. O nome dele é Otávio Gomes. O nome dele é Otávio Gomes. E aquele é conhecido como treme, ou balança, mas não cai. Certo? Meu pai estava dando aula lá em 76 e os bombeiros mandaram evacuar. Eu estudei lá como aluno de graduação e como aluno de mestrado. O mestrado de solos era lá antes. Hã? Bem, eu estudei em 86. Meu pai foi expulso de lá em 77. Agora,
chegaram à conclusão que daqui a pouco ele cai realmente e estão esvaziando o prédio. Estão no processo de esvaziamento do prédio, com dificuldade de fazer isso, alocar os laboratórios. A maioria veio para aqui para frente. Mas são 2 programas de pós-graduação lá. Ou melhor, eram 2 programas de pós-graduação lá. Para depois fazer a demolição e aí não sei o que vai fazer com o prédio. O espaço. Eu acho que vão construir alguma coisa lá depois. Pelo menos eu espero, porque é um lugar nobre na universidade. Aí Solos vai lá, faz o prédio de Solos e dá o prédio da gente para outro. A gente faz o prédio novo para a gente e dá. Agora voltando, depois da digressão do balança, mas não cai. Essa espécie é sensível à iluminação. A produtividade dela vai ser igual naquelas 5 bancadas? Porque a azul vai receber muito menos sol do que a salmão, ou seja lá que porcaria for aquela cor que eu coloquei no final, né? Não sei qual é o nome daquela cor. Aqui, a vizinha da verde. Balança, mas não cai. Leste. Oeste. O pior é que é mais ou menos essa é a posição mesmo. Ele é leste-oeste quase. Pode ser a frente ou as costas. Tanto faz. Depende de onde você esteja olhando. Se fosse aqui na posição da gente, estaria olhando de frente. Porque o leste está para lá, mais ou menos. Ele e os telados vizinhos. Achar onde é que está o leste e o oeste hoje vai ser meio complicado, porque São Pedro não está ajudando muito, né? Teria um efeito aí? Teria. A espécie é sensível, eu sei que a espécie é sensível, e quem está mais perto dele vai passar mais tempo na sombra. Como é que eu faria o controle? Todo mundo em cada uma das cores? Ou garantia que tivesse uma distribuição igual? O sorteio seria feito na vertical ou na horizontal? Horizontal? Um voto na horizontal, um voto na vertical. Mais votos. Como é que eu formaria o bloco aqui? Assim ou assim? Então são 100 tratamentos. Hã? Virou a casaca, passou para vertical. Não, cada cor é uma bancada. Eu estou querendo ver se o bloco vai ser baseado na cor ou se o bloco vai ser arco-íris. É isso que eu estou perguntando para vocês. Bloco monocromático ou bloco policromático? Exatamente. O bloco vai ser monocromático. Porque eu quero que dentro do bloco as condições sejam o mais homogêneas possível. Dentro do bloco. A condição mais homogênea possível, aqui, nessa configuração, é com relação à iluminação. Aqui onde vai receber menos luz, azul, é que vai receber menos luz, menos luz, e cor de burro quando foge, é a que vai receber mais luz, porque vai chegar o sol mais cedo aqui do que aqui. Então, os blocos vão ser formados, cada um, em uma das cores, nesse cenário. E agora? Ah, eu só vou usar uma das áreas. Não, não pode. Você tem que usar todas as áreas. Tá? Não venha com a saída, só vai usar uma.
Hum? Entre eles ou dentro dele? Exatamente. Seria uma situação tipicamente em curva de nível. Você tenta fazer em curva de nível que vai estar todo mundo na mesma posição topográfica, então a quantidade de água que vai estar disponível é mais ou menos igual. Vejo que não é igual. Tem variação do acaso ainda dentro da várzea, dentro da chã, mas é menor a variação dentro da chã do que da chã para várzea. Por sinal, todo mundo sabe que é chã e várzea, né? Chã é um platô. É como a gente chama aqui na zona da mata, um platôzinho em cima. A parte de cima, onde está plana no morro, ou razoavelmente plana, é uma chã. E a várzea é o vale. Tranquilo? Exatamente. Não, 40 unidades experimentais. Tem 10 tratamentos, cada um 4 vezes. Tem 40 unidades experimentais, tem 40 parcelas, que é um nome que a gente usa muito, é parcela, que é a unidade experimental. Normalmente, cada bloco é uma repetição de cada tratamento. Você pode fazer mais de uma. Isso vai afetar a matemática, mas pode fazer. Desde que todo tratamento tenha o mesmo número de repetições dentro de cada bloco. Normalmente, um bloco é igual a uma repetição. Isso aí é a configuração para mais de 90% dos casos. Sim. Normalmente, dentro do azul, só vai ter uma parcela de cada. Só vai ter um pote de cada um dos 100 tratamentos. Certo? Dentro da amarela, dentro da verde, dentro da rosa e dentro da. Eu vou chamar de salmão. Certo? Naquele último da agora, na várzea, eu tenho 10 unidades experimentais para os 10 tratamentos. Na chã, eu tenho 10 unidades experimentais para os 10 tratamentos. Esse é o cenário mais clássico. Só que eu poderia também ter, por exemplo, 20 unidades experimentais na chã. E aí ter 2 repetições de cada tratamento na chã. As fórmulas que vocês vão ver em qualquer livro, que eu vou mostrar para vocês terça-feira, admitem uma unidade experimental, uma repetição é igual a um bloco, que é o mais comum. Se você não fizer isso, você precisa corrigir as fórmulas, mas é fácil. E hoje em dia, na verdade, você não precisa corrigir as fórmulas, porque você não vai usar as fórmulas. Você vai deixar o SAI resolver para você, o R resolver para você, e eles fazem isso aí sem nem vão perceber que estão fazendo. Certo? Agora, o que é que você não pode fazer? Eu tenho lugar para, naquele último experimento, eu tenho lugar para 15 unidades experimentais. Então, esses tratamentos aqui eu vou colocar 2 vezes, aquele tratamento eu vou colocar uma vez. Aí você não deve fazer, porque vai desbalancear, vai introduzir variações nas contas. Que normalmente é um, mas pode ser mais do que um. Exatamente. Agora, não precisa ser todos os blocos com o mesmo número de repetições. Para complicar um pouquinho mais a sua vida. Não, vamos lá. Dentro do bloco, eu tenho que ter o mesmo número de repetições para todos os tratamentos.
Vamos dizer que eu tenho um bloco 2 vezes maior do que os outros. Porque ele é maior. Porque a chã é maior do que a várzea. Do que a ladeira. Eu posso colocar 2 repetições na chã e 1 repetição cada nos outros. Melhorou agora? Cada tratamento. Então eu posso ter, ao invés de 4 repetições, 5. 2 na chã, 1 na ladeira pesada, 1 na ladeira suave e 1 na várzea. O que é que eu não posso ter? 1,5 na ladeira suave, 1,5 na chã e... É inteirinho, tá? 1, 2, 3. Mas não posso ficar abacalhando e dizendo, não, vou colocar 1,25 aqui, naquele outro vou colocar mais 1,25, naquele lá vou colocar 1,5 e lá em cima vou colocar 2. Aí é avacalhação. Certo? Não é comum. O comum é, o mais comum, na verdade, nesse cenário seria eu fazer 5 blocos. 2 blocos na chã e os outros 3 blocos. Isso aí seria a tendência natural para fazer. E por que é que eu falo? Porque eu gosto de complicar a vida de vocês. Porque eu sei que é o que vocês estão pensando. Porra, Mário, se isso é o que é o normal, por que é que tu está complicando minha vida? Eu conheço. Eu gosto de desafiar vocês. Eu acredito na capacidade de vocês. Eu provoco mais. Ok, gente? Não tá ok? Eu não devo acreditar na capacidade de vocês? Lógico que eu devo. Vocês têm a obrigação de serem melhores do que nós. Não direito não, é a obrigação. Sim. Lógico. Não estou dizendo que vocês sejam melhores do que a gente agora, não, tá? Não é isso, não. Vocês vão ser melhores do que nós. Vocês já ouviram a frase que é atribuída a Newton? Se eu vi mais longe, é porque eu subi no ombro de gigantes. Dizem que Isaac Newton falou isso quando... não sei se foi a gravidade ou a integral. Uma das duas descobertas dele. Aí elogiaram muito ele, a ele para parecer modesto. Não, se eu vi mais longe é porque eu subi no ombro de gigantes. Dizendo que subiu no conhecimento que veio anterior a ele. E é por isso que vocês têm a obrigação de serem melhores do que nós. Não hoje. Lógico. Não estou dizendo que hoje vocês sejam melhores do que seus professores. Não seria razoável. Como não era razoável quando eu era aluno, eu ser melhor do que os meus professores. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a capacidade inerente está lá. Agora, vai precisar de informação. Vocês estão no início do curso. Agora que vocês estão entrando em agronomia propriamente dita. Começou no semestre passado, mas agora que vocês estão realmente entrando em agronomia. Se pegar o curso de vocês até o 3º semestre, mais ou menos, botar para engenharia agrícola ou para florestal, muda muito pouca coisa. Tem uma mudança ou outra, mas basicamente nada. Então, não dá para eu querer que vocês... Por isso que eu uso exemplos como corrida, alimentação de cachorro, que não tem nada a ver com o curso da gente, mas porque são coisas que vocês conhecem lá de fora. E aí conseguem visualizar o que eu estou dizendo. Essa disciplina tipicamente era no 6º semestre. Quando eu fui estudante, e durante os primeiros 15 anos, como professor, essa disciplina era na verdade, quase os primeiros 20 anos como professor, essa disciplina era no 6º semestre. E para mim ainda seria melhor ser mais na frente. Porém,
todo professor vai dizer isso. Eu quero que a minha seja no último semestre. Não dá para ser tudo no último semestre. Alguém tem que estar antes. Né? Não tem como. É melhor que a minha esteja antes do que fertilidade. Não tem como todo mundo ficar no último semestre do curso. Não dá. Não tem hora que chegue no semestre só. Ok, gente? Então eu confio em vocês. Daqui a 20 anos vocês vão olhar para trás e vão se lembrar disso. E vão dizer, aquele filho da puta estava certo. Daqui a 10 anos, aqueles que seguirem na carreira acadêmica vão olhar para trás e... vão olhar para trás não, vão estar com o título de doutor, o mesmo título que eu tenho. 10 anos. Eles têm mais 3 anos de curso, 2 de mestrado, 4 de doutorado. Vamos botar daqui a 15 anos. Daqui a 12, 13 anos, na verdade. Vocês vão estar com o mesmo título que eu tenho hoje. Pé de igualdade. Só não vão querer que eu fique chamando professor doutor, porque eu não vou não. Tá? Eu não chamo ninguém, não chamo o meu professor de professor, eu vou chamar vocês. Hã? Sim e não. Lembra que ano de experiência vale para os dois lados. Certo? Lógico que eu vou ter mais experiência que vocês. Experiência também fossiliza. Já tem vários alunos meus que fazem coisas que eu não faço bem. É natural. Assim como meu pai tem muito mais experiência que eu, era professor da casa também. E eu fazia coisa para ele, porque ele se enroscava. Isso é inevitável. A minha filha, que ainda está fazendo doutorado, faz algumas coisas melhor do que eu. Algumas. Agora ela sofre de um mal muito sério. Ela é da segunda melhor Universidade Federal de Recife. A Federal de Pernambuco. Não, ela é da segunda melhor Federal de Recife. A melhor é a nossa, lógico. É um jeito seguro de deixar ela mordida. Ok, gente? Voltando para cá. Então, normalmente, um bloco é igual a uma repetição. Não é obrigatório, mas é o mais comum, porque é o mais fácil. Quais são os requisitos? Os velhos de guerra. Efeito aditivo, resíduos independentes, distribuição normal média zero, homocedase. A mesma coisa de todo experimento. Todo mundo tem as mesmas características, porque todo mundo vem do modelo linear geral. Então, tudo que vale para o modelo linear geral vale para... Tudo que vale para papai e mamãe vale para todos os filhos dele. E o delineamento em blocos é um dos filhos do modelo linear geral. Agora, tem um requisito que não é matemático, mas é científico. Só usa essa porcaria quando você conseguir reconhecer o que é que você está controlando. Se você não consegue reconhecer o que vai controlar, não inventa e não usa blocos. Ok? O modelo dele é igualzinho ao modelo do inteiramente casualizado, com a adição de um efeito que está ali em azul, que é o efeito dos blocos. Tá? A única mudança é essa. Eu coloquei mais uma coisa no modelo, que é a variação entre blocos. A variação devida aos blocos. Todo mundo está vendo isso aí? E como é que nós vamos desdobrar a variação total? A média não varia, então a média sai fora. A variação no conjunto das parcelas y é um efeito dos tratamentos, dos blocos e do acaso. Como o tratamento é uma característica dele mesmo, é uma característica do tratamento,
Não interessa qual o delineamento, o efeito do tratamento é o mesmo, porque é uma característica inerente ao tratamento. Certo? E a variação total também é a mesma, independente da forma que eu fiz o experimento. A variação entre as parcelas vai ser a mesma. A variação do bloco tem que sair da conta do tratamento do acaso. Ou seja, eu faço o bloco para reduzir a variação do acaso. Certo? E calculo o acaso como? Toda variação que não é explicada nem pelo tratamento, nem pelo bloco. Tudo que não é tratamento nem bloco é, por definição, acaso. Faz sentido? O acaso é a variação que a gente não explica. É a variação que ocorre, mas eu não consigo antever por que ocorreu. Correto? No total, toda variação ou é devida ao tratamento, ou é devida ao bloco, ou é devida ao acaso. Variação de tratamento de bloco eu consigo calcular diretamente. Da mesma forma que eu calculei no DIC a variação do tratamento, a mesma lógica. Se eu junto todo mundo, eu mato a variação. Não. Se eu junto a variação aqui, eu não consigo ver mais a variação. Então a diferença é uma diferença dos tratamentos. Essa lógica vale para tratamento e vale para bloco. Correto? Então a gente vai usar a mesma lógica matemática que usou para tratamento, vai usar para blocos. Então eu consigo calcular diretamente, com base nos resultados, o efeito do tratamento e o efeito do bloco. Eu tenho a variação total, tenho a variação do tratamento, que a gente consegue calcular diretamente, tenho a variação do bloco, que eu consigo calcular diretamente. Como é que eu calculo a variação do acaso? Tratamento mais bloco mais acaso igual ao total. Tem o total, tem o tratamento, tem o bloco. Total menos tratamento menos bloco igual a acaso. O acaso é tudo que não é nem tratamento nem bloco. Porque total mais tratamento mais acaso, ou melhor, tratamento mais bloco mais acaso igual a total. Ok? Todo mundo está seguindo a lógica aqui? Total e tratamento, a mesma coisa do DIC. Blocos, assim como o tratamento, a gente vê o efeito do bloco no conjunto de todas as parcelas do bloco. Se pensar no exemplo das cores, somou todo mundo de azul, somou todo mundo de verde, somou todo mundo de amarelo, somou todo mundo de laranja e de salmão, sei lá. Aquilo ali é o efeito da cor, ou seja, naquele caso, é o efeito da posição em relação à iluminação. Por quê? Não tem mais o efeito dos tratamentos porque eu matei os tratamentos, não foi? Quando eu somei, a diferença entre os tratamentos desapareceu. Não é que os tratamentos foram igualados, mas a diferença entre eles eu não consigo ver mais porque eu estou trabalhando com todo mundo junto. A mesma lógica que foi empregada para ver o efeito do tratamento. Está fazendo sentido, gente? Tem o total do bloco, eleva ao quadrado, soma os quadrados, divide por quanto? Número de tratamentos, número de blocos, PQP, vai para merda, Mário. O que é que eu vou usar para dividir? Não sugiro esse último. Pede para burro. Não é T menos 1, é T. Eu vou dividir pelo número de tratamentos na condição normal, porque dentro do bloco eu tenho uma repetição de cada tratamento.
Quem entendeu o que eu falei agora? Como é que eu fiz o efeito do tratamento? Somei todas as parcelas de um tratamento e dividi pelo número de repetições, não foi? Como é que eu vou fazer o efeito do bloco? Vou somar todas as parcelas de um bloco, correto? E dividir pelo número de unidades experimentais que eu tinha ali dentro, que normalmente é o número de tratamentos. Exatamente. Que normalmente é o número de tratamentos. Que normalmente eu tenho uma repetição de cada tratamento no bloco. Maracujá, mamão e limão Tahiti. Certo. Quem é o seu tratamento aí? Então elas não deveriam estar cada uma na bancada. A muda, você está falando que o tratamento é a espécie. Não é isso? E você falou que tinha uma bancada com as mudas de mamão, outra bancada com as mudas de maracujá, outra bancada com as mudas de limão. Não é? Então a bancada só está com um tratamento. A unidade é onde eu meço o efeito da espécie. Tá? Se o tratamento fosse substrato, tivesse lá 10 substratos, vou ser menos ganancioso que você de 50. Agora, eu vou fazer um experimento e por alguma razão eu não consigo usar 40 mudas de maracujá. Eu não tenho 40 mudas de maracujá. Mas eu tenho 10 mudas de maracujá, tenho 10 mudas de... Pronto, ao invés de substrato, vai ser irrigação. Tá? Para facilitar, para ficar uma lógica menos feia. Eu tenho lá 10 irrigações diferentes. E vou fazer um experimento na fase de produção de muda. Não estou interessado na diferença entre espécies. Não quero saber da diferença entre espécies. Para mim não interessa. Eu quero ver irrigação no geral. 10 mudas de maracujá. Sorteio as 10 irrigações. 10 mudas de pimentão. Sorteio as irrigações. 10 mudas de tomate. Sorteio as irrigações. E 10 mudas de chuchu. E sorteio as irrigações. Os blocos são as espécies. Correto? Não, cada uma das espécies é um bloco. O bloco 1, maracujá, com as 10 irrigações. O bloco 2, eu falei quem? Pimentão. Mas quando você colocou, você disse que... por isso que eu perguntei qual era o tratamento. Você disse que o tratamento era espécie, não foi? Certo, mas você falou que a espécie era o tratamento. Você queria comparar as coisas que estavam em diferentes bancadas. Então a bancada é o quê? Sim, a bancada seria o tratamento nesse caso. Que não faz muito sentido. Por isso que eu perguntei para você o que é que você estava querendo colocar como tratamento, o que é que você estava estudando. Comparar as espécies. Então você vai ter que ter todas as espécies dentro, se a bancada vai causar uma variação, por causa de iluminação, por exemplo. Certo? Então você teria que ter todas as espécies em cada bancada, não uma espécie pura. Porque se o seu tratamento são as espécies,
as espécies têm que estar submetidas para as mesmas condições, que nesse caso seria a bancada. Melhorou agora? E continuando com esse exemplo, tá? Considerando a irrigação com a espécie sendo o bloco, para a irrigação eu pegaria a irrigação 1 e somava maracujá, pimentão, tomate e chuchu. A espécie 2, a irrigação 2 somava os 4, a irrigação 3 somava os 4. Elevava ao quadrado e dividia por 4. Por quê? Aquele total veio de uma muda de maracujá, mais uma muda de tomate, mais uma muda de pimentão, mais uma muda de chuchu. Confere? Para fazer o efeito do bloco, nesse caso a espécie, o que é que eu faço? Somo todos os maracujás. Somo todos os tomates. Somo todos os pimentões. E somo todos os chuchus. Esse valor agora, o total de tomate, o total de maracujá, para continuar com o primeiro, é a soma de quantas unidades experimentais? Quantos valores eu usei para dar o total do maracujá? Dez irrigações. Então, maracujá veio de 10. Tomate veio de 10. Pimentão veio de 10 e chuchu veio de 10. Vou dividir por quanto, então? Que são, nesse caso, as 10 irrigações, que são os 10 tratamentos. Exatamente. Admitindo que tenha uma repetição de cada tratamento. O divisor sempre é o número de valores que eu usei para dar aquele total. O que eu quero é isso. Cheguei nesse total somando tanto, gente. Então eu vou dividir por tanto. Não, não vai dar 1. Porque você não está somando, você está somando os valores que você obteve em cada unidade. Você não está contando as unidades, você está somando o valor. O que é que vai acontecer? Esses dedos são iguais? Não, né? Você consegue ver a diferença entre eles? Se eu somar isso aqui e dividir por 5, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o valor de um dedo ou vou ter o valor médio de um dedo? Então eu matei a variação do acaso e vi a característica do tratamento da minha mão direita. Aí eu teria que ver o que é que eu estou medindo. No fruto não faria muito sentido aqui, porque a gente está falando de muda, então não vai ter fruto. E está falando de coisas que são frutos diferentes. Na realidade, eu continuei com o exemplo que você deu das espécies, mas seria um experimento muito estranho. A matéria seca da parte aérea. A variável que eu estiver medindo que faça sentido medir. Matéria seca da parte aérea faria, a área foliar faria, comprimento radicular poderia fazer. Fruto não faz muito sentido, porque não faz sentido eu comparar fruto de maracujá com fruto de tomate. Certo? E é por isso que o exemplo não fica tão coerente, porque não faz sentido experimental. A lógica dele permanece a mesma, mas não faz muito sentido experimental eu comparar as irrigações. Teria que ver como fazer a comparação, mas matéria seca poderia fazer sentido. Exatamente. É exatamente a mesma lógica. Na realidade, se você pegar do ponto de vista de computação, a matemática, a conta,
Tratamento e bloco é a mesma coisa. Se você trocar os nomes bloco e tratamento, a lógica matemática é a mesma. É um fator e outro fator. Fator 1, fator 2. Nós sabemos, como pesquisadores, que um fator é o que você tem interesse em estudar e o outro fator você não tem interesse nenhum. Está usando só para reduzir a variação do acaso, que é um fator ambiental. Nós sabemos como pesquisadores, mas o SAIS não sabe, não quer saber e tem raiva de quem sabe. Porque para ele, fator 1, fator 2, trocar nome, o que você mandar ele fazer, ele faz. Ok? Dúvidas? 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 Certo. Nós temos duas opções, são 5 e 15. Querem começar a ver o procedimento de análise ou deixa para sexta-feira, considerando o tempo e o horário, que daqui a pouco está todo mundo querendo sair? Terça. Eu falei sexta, mas é terça, que é o próximo dia de aula, né? Ok. Não sei porque eu tinha certeza que a votação ia ser essa, mas não iria acabar hoje. Ia parar no meio. Hoje provavelmente daria para ser completo ou bem perto de completo a análise manual. Mas não daria para fazer a análise manual e o SAIS. Aí é certeza que não daria. Por sinal, me lembrem na próxima aula de começar pelo SAIS. Porque a aula de que eu comecei pelo manual e a gente terminou sem conseguir terminar o manual a tempo. Então, começo pelo SAIS e termino pelo manual, se São Pedro deixar. Daqui para o final do semestre, vai chover. Eu não vi a previsão, mas está na época de chuva, tá? Você deixou de estudar por causa da PAC, foi? Ah.